no AVA também, tá? Todo o material será postado no AVA e as gravações também serão ali postadas no AVA para vocês. Então, tudo aquilo que vocês tiverem necessidade estará à disposição no AVA para vocês, tá? Agradeço mais uma vez a presença e vamos então começar a nossa aula. Pessoal, acompanhem comigo de acordo com o material que já foi encaminhado para vocês, ou seja, o Código de Processo Penal comentado do Dr. Guilherme Nucci, para que nós possamos então aí ter a nossa aula. Além disso, eu vou encaminhar para vocês também posteriormente a essa aula lá no AVA, imediatamente agora ao final da aula, vou encaminhar para vocês um resumo daquilo que foi dito durante a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Com relação ao artigo 319 do Código de Processo Penal. Lembrando que a qualquer momento vocês podem ligar as câmeras, podem ligar os microfones, podem fazer perguntas, né? Não fiquem com dúvidas e não tenham aí nenhum constrangimento em interromper a aula. Fiquem à vontade para que todos nós possamos aí estar compreendendo. Primeiro, vamos fazer aqui a leitura do artigo 319. Ele diz o seguinte: são medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o artigo 319 ele tem como finalidade o garantismo do direito de ir e vir. Ou seja, ele traz para nós aqui a certeza de que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então, esse é um fato aí bastante importante. Ou seja, é o fato de que nós temos a situação, nós temos a consequência de que a prisão é uma medida excepcional e nós vemos essa confirmação por todos os aspectos ali da prisão temporária e da prisão preventiva, né? Como vocês já viram, nós temos 3 espécies de prisões: prisão em flagrante delito, prisão temporária, né? A prisão temporária, ela é aquela prisão por tempo determinado, 5 dias prorrogável por mais 5 dias em processos em crimes comuns ou em crimes hediondos, 30 dias sendo prorrogável por mais 30 dias. No caso da prisão preventiva, ela é chamada de prisão processual por tempo indeterminado e ela deve ser, então, confirmada pelo magistrado que a decretou a cada 90 dias, reanalisando ali os requisitos da prisão preventiva. Então, esse é um aspecto aí já bastante importante. Lembrando que, quando não for o caso de prisão preventiva, o juiz pode, então, converter essa prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão. Então, são também limitadores de liberdade, porém, em que o agente, né, no caso o acusado, o criminoso, não tenha que ser mantido em cárcere. Então, esse é um aspecto bastante importante. Nós temos que lembrar que essas medidas cautelares diversas da prisão têm como finalidade também, de uma forma direta, restringir a liberdade do indivíduo de algum modo, porém, não necessitando na espécie aqui que ele seja posto em prisão, né, seja encarcerado aí de algum modo. Então, mais uma vez, né, feita essa introdução, o artigo 319 tem a seguinte redação: são medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1º, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades. Neste primeiro inciso, nós estamos falando ali daquilo que comumente se observa como assinar carteirinha, ou seja, é aquele comparecimento mensal, né, bimestral ou trimestral, conforme seja ali determinado pelo juiz que concedeu essa liberdade, essa medida cautelar aqui diversa da prisão. Então, periodicamente, deve o agente comparecer em juízo. Para quê? Né? Com qual finalidade? A finalidade é que ele justifique onde ele está morando, qual é a sua atividade ali de trabalho. Então, esse é um aspecto bastante relevante. Ou seja, não é para ele ir lá e simplesmente assinar a carteirinha ou, né, assinar aquela ficha de comparecimento periódico ao fórum, lá no cartório. Mas, pelo contrário,
a grande finalidade ali, né, deve o estagiário, deve aquele que vai ali colher a assinatura do agente, questioná-lo sobre alguns aspectos. E os aspectos estão aqui descritos no inciso 1º do artigo 319, ou seja, informar e justificar suas atividades, bem como confirmar o seu endereço. Então, esse é um aspecto bastante importante. Já no inciso 2º do artigo 319, ele vem dizer proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Normalmente isso vem aqui acontecendo sobre a circunstância em que não deve haver aqui uma aproximação entre, né, o agente, entre a pessoa e o local aqui de impedimento. Né? Então imagine, por exemplo, numa lei Maria da Penha, onde o agente deva permanecer distante dela. Isso faz com que, então, essa pessoa, esse agente, deva não comparecer em determinado local ou deva manter distância ali das pessoas. Pessoal, deixa eu só mandar uma mensagem para o Flávio aqui que ele está me chamando. Bom, então, ele não pode André, comparecer... Oi, Camila. Eu vi esses dias uma audiência, no caso da Maria da Penha, que o cara estava preso, né? Aí ele ia ser solto, né? Ele teria que ficar justificando onde ele está de tempos em tempos, e tanto ele quanto a mulher eram lá do Nordeste. O Sim. juiz, um dos requisitos que ele deu, ele proibiu ele de sair da cidade, aqui no estado de São Paulo, porque ela estava lá, para manter esse distanciamento. Pelo menos por 6 meses. Ele falou assim, por enquanto, por 6 meses você vai ficar aqui. Daqui 6 meses a gente vai conversar sobre isso de novo. Bom, Camila, questiono a legalidade dessa decisão, tá? Por quê? Porque o juiz, ele está aí, nessa hipótese, ferindo o direito de ir e vir. Ele não está dizendo, olha, você não pode se aproximar dela em 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1 quilômetro. Mas ele não pode impedir que a pessoa saia da cidade. Então, assim, vejo aí de uma forma perigosa, né? Vejo de uma Porque, forma... assim, não foi a primeira vez, entendeu? Ele já estava já tinha tido a Maria da Penha e ele insistia em se aproximar dela. Então tem que mandar prender. Né? Esse é o detalhe. Numa situação dessa, onde a pessoa já não está cumprindo as medidas cautelares, o que tem que acontecer é aí a conversão, ou na verdade, né, a retorção dele à prisão. Por quê? Porque, na verdade, impedir a pessoa de sair da cidade é uma medida que não está prevista em lei. Né? A não aproximação, sim, mas impedir que a pessoa saia da cidade por qualquer outro motivo. Imagina que ela tem que ir para uma outra cidade em direção oposta onde está essa mulher e ele não pode ir. Né? Ele tem que sair para trabalhar, ele não pode sair. Mais uma vez eu vejo essa decisão aí um tanto quanto discutível. Né? Penso que essa decisão fere aí um direito constitucional do indivíduo. Não, ele podia sair para trabalhar, final de semana tinha que ficar em casa e ficar aqui na comarca, né? No caso. Não poderia sair da comarca, então? Isso. E teria que sempre estar por perto, que foi as condições para ele não ficar preso. Entendi. Quer ver? Ó, vamos analisando o artigo 319, nós vamos chegar nesse ponto. O juiz ele pode determinar não sair da comarca por alguns dias ou não sair da comarca sem avisar para onde ele está indo. Também está ali inserido dentro do artigo 319. Talvez tenha o juiz, então, colocado lá as condições dessa forma, né? Porque, olha só, no inciso 2º, fala lá não frequentar determinados lugares para que ele possa se aproximar do local da infração ou não venha cometer novos delitos. No inciso 3º, aí sim, olha só,
proibição de manter contato com a pessoa determinada quando circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado permanecer distante. Então, ele não pode entrar em contato com a pessoa. Né? Teve um cliente meu uma vez que falou, olha, eu não posso entrar em contato, mas eu vou ligar para ela todo dia. Né? O contato, logicamente, aqui, descrito no artigo 319, inciso 3º, também é o contato telefônico. E ele achava que somente o contato físico é que ele estava impedido. Né? E ele ficava lá atormentando a mulher todo dia, ligando para ela. Então, ele também estaria proibido em manter contato de qualquer modo para com a vítima. Já no inciso 4º, e aí pode ser onde o juiz então determinou da forma que você está dizendo, Camila, ele vai dizer proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, que não me parece que é a hipótese que você relata, né? Com relação à instrução ou à investigação. Mas, vamos continuar. Porque aqui ele nos dá duas hipóteses distintas com relação a não sair da comarca. Então, assim, se for por essas situações, tudo bem. Agora, se for pela justificativa de não aproximação, é aí onde eu questiono essa decisão. Para isso, a gente teria que ir lá ler o termo, ver exatamente como é que foi colocado essa condição para o indivíduo. Já no inciso 5º, ele vai dizer recolhimento domiciliar no período noturno e nos de folga quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Bom, nessa situação, a jurisprudência vem também tratando do assunto quando ela considera como período noturno das 18 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte. É lógico que em determinadas cidades, em determinadas situações, pode acontecer sim da pessoa chegar depois das 18 horas em casa, ou seja, questão de trânsito ou qualquer coisa nesse sentido. Um outro aspecto aqui bastante importante é, e se a pessoa está em casa, um ente querido ali, alguém da sua família passa mal e ele tem que sair à noite para ir na farmácia comprar um remédio, né? E nesse interim da ida e da volta ele é abordado pelas polícias, né? Lógico que ele vai ter que justificar onde é que ele foi, mostrar a nota do remédio, determinar que ele está indo para a farmácia. Só que no caminho ele não pode passar no boteco, no caminho ele não pode passar em algum local aí de má reputação, né? Ou ter um contorno que não seria o caminho lógico para ir no local de necessidade qual a pessoa alega. Porque se isso acontecer, será feito um boletim de ocorrência e comunicada a quebra aqui da medida cautelar ao juiz. E aí essa pessoa será intimada para justificar, né, uma audiência de justificação, para justificar por que ele estava naquele período noturno fora da sua residência. Se essa justificação for aceita, tudo bem. Se ela não for aceita, pode acontecer a revogação aqui da aplicação da medida cautelar com novamente a aplicação da prisão preventiva. Já no inciso 6º, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio da sua utilização para a prática de infrações penais. No caso ainda do inciso 7º, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, lá nos termos do artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Aqui é importante que nós termos em mente que depois da reforma que nós tivemos em 84, depois da reforma que nós tivemos em 2011 e também com a emenda constitucional 45, deixou de existir, melhor dizendo, deixou de existir a medida cautelar ali, né, da internação do agente em manicômio judicial, né, ou hospital de custódia, a medida preventiva, ela era provisória anterior a essas mudanças. Hoje, né, essa internação preventiva, ela entra aqui dentro dessas medidas cautelares que vem substituir a prisão preventiva. Então, não existe mais a natureza provisória, né, da medida de internação, mas somente dentro da prisão preventiva. Então, é uma medida preventiva lá
a internação do agente em manicômio judiciário, hospital de custódia, dada a sua periculosidade, até mesmo ali durante a instrução processual. E nós temos ainda aqui o inciso 8º, que trata, né, o inciso 8º, ele trata aqui para nós da fiança, né, nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em casos de resistência injustificada à ordem judicial. Um detalhe interessante sobre a fiança, que com certeza vocês já estudaram, é que os crimes afiançáveis, né, nós temos uma distinção entre eles. Primeiro, aqueles crimes que são apenados com detenção e aqueles crimes que são apenados com reclusão. Para os crimes apenados com detenção, pode o delegado de polícia, né, afiançar, fixar a fiança ao indivíduo. Para os crimes apenados com reclusão, somente o magistrado pode fixar e arbitrar a fiança ao indivíduo, tá? Então, crimes apenados com detenção, pode o delegado ali conceder a fiança. Para os crimes apenados com reclusão, somente o juiz é que pode conceder a fiança ao indivíduo. No inciso 9º, nós temos aí o monitoramento eletrônico ou a monitoração eletrônica, ou seja, ali é um outro aspecto também bastante usual hoje em dia, né, para que a pessoa seja posta ali em uma medida cautelar diversa da prisão, tá? Então, o monitoramento eletrônico é também uma dessas espécies. Eu lembro, e vocês vão se lembrar também, quando nós comentamos sobre os regimes de cumprimento de pena, eu disse para vocês que caso a pessoa estivesse em monitoramento eletrônico, ela estaria em regime semiaberto e não mais em regime aberto ou regime fechado, tá? Mas é importante aqui frisar que aí nós estaríamos falando do momento da execução da pena, que não é o caso aqui. Nós não estamos ainda falando em execução de pena. Nós estamos falando de medidas cautelares diversas da prisão, né, aplicadas durante o processo, na fase de instrução processual. Então, percebam, na fase de instrução processual, o monitoramento eletrônico é considerado como uma medida cautelar. Na fase de execução de pena, caso a pessoa esteja ali sob vigilância de monitoramento eletrônico, ela estará cumprindo a sua pena no regime semiaberto, né? E, por fim, nós temos aqui o parágrafo 4º, já que o parágrafo 1º, 2º e 3º todos foram revogados do artigo 319. O parágrafo 4º diz o seguinte: a fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6º deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. E aí surge uma questão bastante interessante, né? Feita essa análise introdutória, e aí eu volto ao questionamento ali da Camila, que é bastante interessante, porque se trata de um fato concreto. Então, quando é que nós observamos essas questões aqui na vida real, né? No fato concreto? Primeiro, quando nós observamos aqui o disposto do artigo 319, surge uma pergunta. Este rol, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? O que vocês acham, pessoal? E aí, Camila, o que você acha? Tô pensando aqui, colocando o cérebro na ordem. Pessoal, mais alguém? Deixa eu aproveitar aqui enquanto vocês estão pensando, deixa eu agradecer aqui, nós estamos em mais de 20 alunos em sala de aula, vou agradecer aqui a presença da Alice, né? Vou agradecer aqui a presença do Rodrigo, da Camila, do Cleiton, da Gabriela, da Isabela, do João Vitor, né? Da Luci Maria, da Marcela, do Marciano também está aqui com a gente, da Marilda, está aqui. Deixa eu baixar aqui o meu cursor aqui para agradecer a presença de todo mundo, pessoal. Vamos lá. O Murilo. André. O Flávio. Só um minutinho. Rafael, Rosenberg, o Ruisson, Samuel, Silvana, o Tuta está aí também, a Vânia.
Então, pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Vamos lá, quem ia falar? Eu, Flávio. Ô, Flávio, pode falar. Tem alguns colegas que estão em contato comigo, não conseguiram entrar. E eu estou dando um suportinho para eles aqui. Sem problema, Flávio. Como você está vendo, o procedimento aqui é bastante simples. Como eu havia dito para você, como vocês já foram adicionados à equipe, automaticamente vai aparecer lá para vocês a nossa reunião, tá? Mas não tem problema. Depois eu encaminho novamente, toda terça-feira, não há problema, eu encaminho para vocês o link. Como vocês entraram, não estou vendo nenhum problema aqui. O problema pode estar lá com os colegas. Como a nossa aula está sendo gravada, não haverá nenhum prejuízo para eles. Eles podem assistir essa aula depois e eu estarei à disposição pelo WhatsApp, na próxima aula, para tirar as dúvidas que eles possam ter. Tá bom, Flávio? Tá ok, meu querido. Vamos André. lá. E aí, pessoal, alguma... Diga, Camila. Você disse do artigo, se ele era taxativo ou exemplificativo? Exato. Tá. O taxativo é que da interpretação extensiva, né? O taxativo é aquele que não pode ser expandido. Na verdade, pode haver uma interpretação extensiva. Não dá, isso. Isso, para casos semelhantes, mas eu não posso criar outras situações. Se ele for um rol exemplificativo, eu posso criar outras medidas cautelares que não estão descritas no artigo 319. Eu acho que ele é exemplificativo, hein? Olha só, então, simplificando aqui a nossa pergunta, pessoal. O rol do artigo 319, se ele pode ser expansivo? Pode, desde que a pessoa concorde. Então, olha só, o juiz pode fixar todas as hipóteses do artigo 319 sem consultar a pessoa, porque está previsto em lei. Mas vamos supor que o juiz quer fixar uma outra condição. Vamos supor que uma das condições aqui é que a pessoa, sendo um estudante universitário, continue cursando a faculdade, por exemplo. Desde que a pessoa concorde, isso não vá causar prejuízos a ela, pode criar outras condições além daquelas já previstas aqui no artigo 319, né? Lá em Paranaíba, o juiz uma vez disse o seguinte para a pessoa, falou, olha, você tem fé? Tenho. Você professa alguma religião? Professo. Você frequenta algum tipo de culto religioso? Frequento, doutor, semanalmente, eu nunca falto. Falou, então, muito bem. Então, já que esse é um hábito seu, eu não estou impondo uma condição que você já não é habituado a fazer, você, então, aqui eu vou constar que você semanalmente deverá frequentar o seu culto religioso também, e eu vou requerer um relatório lá, né, do seu pastor, do seu padre, ali o responsável pelo culto religioso. Se a pessoa, logicamente, concordar, não há problema nenhum, tá? Como também determinar que a pessoa frequente aulas, não há problema nenhum, tá? Agora, o que não pode? Fora o rol do artigo 319, só pode ser fixada uma outra condição se houver a concordância aqui do indivíduo. Se não houver, o juiz tem que se limitar às hipóteses aqui trazidas pelo artigo 319. Entendeu, Camila? Entendeu, pessoal? Então, ele é relativo. Ele sobre o aspecto da fixação, ele é um rol exemplificativo, tá? Agora, para eu impor uma condição que não está no rol, eu preciso da concordância do agente. Então, nós podemos dizer que ele é relativo? Olha, ele é relativo porque ele precisa da concordância, mas ele não é fixo, eu não posso dizer que ele é taxativo. Ele não é taxativo, mas ele não tem uma liberdade plena. Por quê? Porque o juiz não pode impor aquilo que não está na lei. Desde que haja concordância, não há problema, mas ele não pode impor o que não está na lei. Então, vamos pensar que ele está aí, né, nessa relatividade do rol do artigo 319. Até aqui, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? André, a questão do acordo de não persecução penal entra um pouco nisso? Não, o acordo de não persecução penal está lá no artigo 28 do Código de Processo Penal. Né? O acordo de não persecução penal ele é equivalente ao artigo 76 da Lei 9.099. Né? Tanto é que o acordo de não persecução penal, o que acontece? Ele, de acordo com alguns doutrinadores, ele é inconstitucional. Por quê? Porque existe um acordo entre o acusado e o Ministério Público. E nesse acordo, por exemplo, deve o acusado confessar circunstancialmente a prática do crime. Essa é uma das hipóteses lá, além de condições que também são aplicadas ao indivíduo.
Qual é o problema do acordo de não persecução penal? O que não tem esse aspecto lá na Lei 9.099. O problema é o seguinte: esse acordo ele fica submetido ao crivo da homologação do magistrado. Então você imagina assim, Camila, se o magistrado não homologar e o processo continuar, esse réu que já confessou circunstancialmente a prática do crime, pode agora negar a autoria do fato? Pode pedir a sua absolvição? Então é muito questionável o acordo de não persecução penal, né? Até porque o pacote anticrime como um todo ele é muito problemático, né? Eu particularmente sou contra o pacote anticrime, não por ele existir, mas por ele não conseguir cumprir a sua finalidade. Ou seja, ele mais cria problemas do que soluções. E aí nós vemos aí o que aconteceu com a decisão do ministro Marco Aurélio, né, que soltou lá o André do Rep. O que fez o ministro Marco Aurélio? Cumpriu a lei. Ou seja, se a prisão preventiva não for renovada justificadamente a cada 90 dias, passa a ser uma prisão ilegal. Muito se critica o ministro Marco Aurélio sobre esse fato. Eu não estou falando sobre outros fatos. Mas vem cá, alguém já parou para pensar quem é o juiz que não confirmou essa prisão preventiva no prazo de 90 dias? Quem é o juiz que esqueceu de fazer isso ou de propósito não fez isso para tornar aquela prisão ilegal? Então, Camila, quando nós abordamos esses assuntos, eles têm aí uma relatividade com relação à sua hipótese. Acordos de não persecução penal não tem nada a ver com medidas cautelares. Por quê? Porque lá ele põe fim ao processo, mediante a aplicação de condições. As medidas cautelares, elas não põem fim ao processo. Elas só vão dizer que o réu poderá responder o processo em liberdade condicionada, ou seja, mediante as condições das medidas cautelares. Então, são coisas aí totalmente distintas, Camila. Mas eu acho... E a similaridade na questão de que o processo não vá... não tem aquela burocracia de ir tão para frente. Eu acho que nesse ponto eles não se assemelham um pouco. Não, as medidas cautelares elas não impedem que o processo vá até o julgamento final. Elas só vão determinar que a pessoa não precisa ficar presa durante a instrução processual. Então, ele não vai acelerar o processo e não vai ali limitar os atos processuais. O artigo 319 não diz isso, tá? O acordo de não persecução penal, sim. Na verdade, o processo nem chega a acontecer. Um registro criminal nem existirá para aquela pessoa que fizer o acordo de não persecução penal. Então, elas são, de fato, totalmente distintas nesse aspecto. Medidas cautelares só vão determinar que a pessoa não precisará ficar presa preventivamente. As medidas cautelares só serão aplicadas por substituição a uma prisão preventiva. Então, não tem aí, de fato, nenhuma relação entre os dois. Tá. É que como eu estou vendo, hoje, entre ontem e hoje eu estava vendo sobre isso, e estou vendo opiniões diferentes, a cabeça fica um pouco... Os juízes não acham tão errado, o advogado em si também não é favorável, então... O que você fala? Vamos lá, vamos esclarecer para que não haja dúvidas. Qual que é a similaridade que você viu? Não, é que essa questão do processo em si, dele durar menos tempo, digamos assim. Tá, mas você já explicou, não tem sentido. Mas não tem essa finalidade de antecipar o julgamento do processo. Sim, agora eu entendi. É que eu estou na fase de assimilação das opiniões sobre persecução penal, do acordo de não persecução penal, então eu acabo fazendo associações. Mas olha só, para você compreender o que eu estou dizendo, aqui nessas medidas cautelares do artigo 319, nós podemos estar em qualquer momento do processo. Antes do momento do acordo de não persecução penal ou após o acordo de não persecução penal. Por quê? O acordo de não persecução penal ele acontece quando? Antes da instrução processual. Então, esse é um aspecto bastante importante. As medidas cautelares, elas podem, como a prisão preventiva, ela tanto pode ser decretada a qualquer momento do processo, ela pode ser revogada a qualquer momento do processo. Ou ela pode, mediante um pedido, né, de liberdade condicional da prisão preventiva, da prisão preventiva, ser convertida essa prisão em medidas cautelares. Então você tem que compreender o processo como rito. Ou seja, o que é o rito do processo? O rito do processo ele se dá, vamos pensar na parte de inquérito. Prisão em flagrante, prisão temporária. A prisão temporária pode ser convertida não de ofício, mas a requerimento, em prisão preventiva, e a prisão preventiva pode continuar até o final do processo ou pode ser substituída por medidas cautelares
diversas da prisão. Então, nós não estamos aqui naquele momento processual do acordo, falando sobre a medida cautelar, entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Maravilha, maravilha. E é bom essas perguntas, porque essas dúvidas, de fato, elas podem surgir, mas nós não podemos deixar que elas permaneçam, tá? Então, qualquer outra pergunta aí, fique à vontade. Bom, então vamos lá agora para explicar um pouquinho sobre todas essas hipóteses de medidas cautelares. Então, nós já vimos que a medida cautelar é uma medida diversa de prisão. Então, ao invés de deixar a pessoa presa durante o processo, né, não estando mais presentes ali os requisitos do artigo 312, por quê? Porque quando nós observamos lá o artigo 312, ele vai dizer o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Lá no parágrafo 1º, vem dizer o seguinte, vem dizer: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento, e aí olha só, de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, que aí elas estão lá no artigo 282, parágrafo 4º, que vocês já estudaram também. Parágrafo 2º. A decisão que decretar prisão preventiva deve ser motivada em receio de perigo da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação dessa medida adotada. Ou seja, quando, então, esses requisitos da preventiva não estiverem presentes, pode o juiz aplicar medidas cautelares diversas da prisão. A primeira hipótese é o comparecimento periódico em juízo, né? E quando nós falamos aqui do comparecimento periódico em juízo, ele tem uma finalidade, que nem sempre é cumprida pelo cartório. Eu já vi muitas vezes a pessoa chegar lá e falar: olha, eu estou em liberdade condicional, alguns vão dizer, eu estou em medida cautelar, outros vão dizer, e vai dizer: olha, eu preciso aqui assinar o livrinho aí. E aí vem lá um estagiário, ou vem alguém e diz: olha, assina aqui. Mas o estagiário aqui não pede para ele confirmar o endereço que ele continua morando, o estagiário não pede para ele dizer onde é que ele está trabalhando, porque nem sempre a pessoa tem um trabalho fixo, né? E o juiz tem que saber como é que está ali a rotina deste indivíduo em liberdade, ou seja, né, posto em liberdade, já que ele estava em prisão preventiva. Então ele pode estar trabalhando como diarista para um numa semana, ele pode no mês seguinte estar trabalhando como diarista para outra pessoa, e o juiz tem que ter essa noção de como está a vida dessa pessoa em liberdade. E, logicamente, que esse comparecimento em juízo, e aí, mais uma vez, é importante frisar, vocês vão ver essas condições, essas hipóteses, em vários ordenamentos jurídicos, em vários procedimentos jurídicos, aqui no processo. Por quê? Porque desde lá da concessão do sursis penal, desde lá da concessão do livramento condicional, essas condições normalmente são as mesmas. Só que você tem que entender o momento do processo em que as condições são aplicadas, em que as condições são ali concedidas ao indivíduo, né? Seja lá, como eu disse, as condições do artigo 76 da Lei 9.099, sejam as condições aplicadas lá no acordo de não persecução penal, no artigo 28. Então, seja, as condições até podem ser as mesmas, mas a finalidade da aplicação da condição, o momento da aplicação da condição é outro. Por isso que nós não podemos aí, então, estar confundindo, né? André, Oi, Camila. quando alguém não cumpre essas medidas, é audiência de justificação que é depois? Exatamente. Não cumpriu, né? Ou supor, foi encontrado à noite na rua, ou não cumpriu, sei lá, uma prestação de serviço à comunidade por algum tempo, ou alguma situação nesse sentido. O juiz, então, intima essa pessoa a comparecer a uma audiência de justificação, dizendo: olha, por que você não fez? Né? Por que você estava na rua à noite? E aí tem duas hipóteses. A primeira hipótese é não haver justificativa razoável. E aí o juiz faz o quê, então? O juiz, então, revoga aqui a concessão das medidas cautelares e, novamente, aqui decreta a prisão preventiva. Ou, se ele for convencido das justificativas, continua a pessoa em aqui
liberdade submetida às medidas cautelares. Mas existe sim esse momento posterior ao descumprimento, que é a audiência de justificação. É exatamente isso. É porque outro dia eu assisti uma também disso. É muito comum acontecer. Normalmente, o Ministério Público, já tomando ciência do descumprimento, já pede a revogação ou já pede a decretação da preventiva. Né? Já vi isso acontecer sem dar a oportunidade de justificação, tá? Mas é fundamental que ela exista, até para que haja ali, né, seja cumprido o princípio da ampla defesa. Né? Ele tem o direito de se defender, de justificar o porquê não cumpriu em uma única oportunidade, de forma esporádica ali, uma dessas condições aplicadas nas medidas cautelares. Quando nós pensamos aí na proibição de acesso ou frequência de determinados lugares, logicamente nós temos que compreender sobre dois aspectos. O lugar, ele deve estar relacionado à prática do ilícito. Esse é um primeiro aspecto. Então, ele não pode ir naquele lugar, porque, em tese, o ilícito tem relação com o local. Então, esse é um fato. Segundo, também não pode essa pessoa, né, que está ali, que ganhou a liberdade, mesmo que momentaneamente, até o final do processo, ou enquanto cumprir as condições, logicamente que essa pessoa tem que demonstrar um bom comportamento social. E não demonstra bom comportamento social quem frequenta bares, prostíbulos, né, ou locais similares, locais de má fama, onde uma pessoa de bem não vai. Então, seja, essa é uma outra hipótese aqui para a proibição de acesso em determinados lugares. André, quem é que faz essa fiscalização? Não concordo, acho que não é obrigação, né? Mas aqui a obrigação de fiscalização compete à polícia militar, tá? Mas, da mesma forma, já falo isso, para mim não é obrigação da polícia militar fazer essa fiscalização, tá? E é quase que impossível, né, fazer essa fiscalização a todo tempo. Oi? Desculpa interrompê-lo. Imagina. Quanto a essa obrigação, isso é como o senhor mesmo disse, é muito questionável. Eu mesmo já oficiei para um juiz dizendo que ele não deveria determinar que a polícia militar fiscalizasse, e sim poderia até pedir um auxílio, mas determinar, eu discordei, eu arrumei problema, mas eu discordei e não cumpri, porque como o senhor está totalmente fora. Isso é coisa de oficial de justiça. Exatamente. Aí você tocou no ponto que eu ia abordar. Sabe por que eles não determinam que o oficial faça isso? Porque eles teriam que pagar diligência. E, em tese, para o juiz, o policial militar tem a obrigação de fazer, isso não custa nada ao Estado. O que não é verdade. Porque não é obrigação do policial militar fiscalizar atos do Poder Judiciário. Então, esse é um grande problema, Rosenberg. E você está perfeito na sua conduta. E eu tenho certeza que você arrumou problema, porque ninguém quer que a coisa flua da forma correta. Foi isso que aconteceu mesmo. Mas você está correto. Se mais autoridades da Polícia Militar fizessem como você fez, nós mudaríamos essa realidade. Competiria ao oficial de justiça fazer essa fiscalização, que recebesse a sua diligência por isso e não colocasse o policial militar, que tem a função ostensiva, né, a função ali de patrulhamento para evitar que o crime aconteça, numa condição de ficar como vigilante do Poder Judiciário. Isso não é obrigação da Polícia Militar, de fato. É um desvio de função, na realidade, né? O juiz acredita que está sendo arbitrário demais no caso aí. Exatamente. Mas, só para deixar claro, já que eu toquei no assunto e interrompi a aula do senhor, então deixa eu só concluir. O que acontece? Excelente participação. Os comandantes têm interesse nisso aí. Por quê? Em tese, a gente consegue retirar aí do seio da sociedade muitos desses indivíduos aí que estão com medida cautelar. E acaba acontecendo mesmo, isso é verdade, né? Então, acaba sendo, né, aquele negócio, né? Você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Ficou nisso aí, mas a obrigação, essa, realmente, o senhor tem toda a razão, não existe. É mais colaborativo, né, do que obrigação. Mas, exatamente. Mas é interessante falar nesse ponto, sim. Porque eu lembro que essa é uma questão que gerou muita polêmica aí sobre alguns fatos. Inclusive, né, já abordando aqui o tema, já pegando o gancho, quando nós falamos em vedação ao acesso ou frequência de certos lugares, precisa guardar correspondência com o fato praticado. Tudo para evitar a reiteração criminosa ou o cometimento de delitos. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa pessoa que tem lá
ele é um furtador contumaz. Então quer dizer que ele não pode ir em lugar nenhum. Porque qualquer lugar ele está exposto a praticar o furto. E já pegando o gancho, proibição de contato com determinada pessoa. Pensem da seguinte forma. O cidadão está lá respondendo um processo pela Lei Maria da Penha. Mora numa cidade pequena, uma cidade longe de outras cidades, isolada daquela cidade. Naquela cidadezinha só tem um mercado. E a ex-mulher dele, ou a ex-convivente, ou a namorada é caixa do mercado. Essa pessoa não pode mais frequentar o mercado da cidade, o único mercado da cidade. Já entraram com habeas corpus. Olha, é impossível, então ele não vai comer, ele não vai fazer compra, porque a ex-mulher, a vítima, trabalha no mercado. Só tem um mercado na cidade, ele não tem condição de fazer compras fora da cidade. Ele não tem como, a todo momento, depender de alguém para fazer as compras para ele. E aí? Como é que resolve isso? Né? Então, essa é uma questão. E aí, o que o juiz fez? Oficiou o mercado para que colocasse essa mulher em horários pré-determinados de trabalho, em dias alternados, alguma coisa nesse sentido, e avisou ele, olha, em tal dia, em tal horário, você pode ir lá, porque ela não estará trabalhando no mercado. Então, olha como, às vezes, a realidade impõe também algumas adequações jurídicas para que isso possa acontecer, porque, em tese, ele não poderia frequentar o mercado, porque ele não pode se aproximar da vítima. Então, como é que faz? Vai morrer de fome? Então, algumas situações são bastante delicadas. Quando a gente pensa no contato com determinada pessoa, pode ser a vítima, pode ser uma testemunha, né? Esse contato, como eu disse, tem gente que interpreta como quer as coisas, né? Você não pode se aproximar 100 metros da vítima. Muito bem, o cara ligava para a vítima. Então, ou seja, olha a total incoerência, né? A interpretação maligna do fato. Por quê? Porque está tentando burlar a lei. Está tentando burlar aquilo que a lei diz, né? É o tal do esperto. E esperto tem em todo lugar. E aí, ainda nessa situação, o foco aqui é a proteção física, é a proteção mental da vítima, né? Ou seja, quando todo esse cenário envolve violência, seja violência física, seja violência psíquica. E normalmente essas determinações, essas cautelares aqui, estão diretamente relacionadas à Lei Maria da Penha. Aí surge um outro detalhe, olha como isso é interessante. Eu não posso me aproximar da vítima, mas e se a vítima se aproximar de mim? Eu tenho que sair correndo? E se eu não posso chegar a 100 metros dela? E se ela vier bater no meu portão? O que eu faço? Isso já aconteceu. Vítimas se aproximaram propositadamente do acusado para que ele fosse prejudicado por isso. Eu tenho um cliente que falou, André, eu tenho que andar olhando nas ruas e já por várias oportunidades eu tive que sair correndo. Porque a vítima corria atrás de mim, eu tinha que correr dela para manter a distância. Olha onde nós chegamos, né? Porque a vítima quer simplesmente prejudicar também ali o acusado, né? Mas aqui, o que nós temos de instrumento útil, em razão desta proibição do contato com determinada pessoa, na verdade, ali, a relação que existe, ou existia, entre a vítima e o acusado. Distanciar-se, ou seja, pode haver ali, se não houver esse distanciamento, um comunicado da vítima, do seu advogado, ao promotor, ou até mesmo às autoridades policiais, né, feito ali um boletim de ocorrência, da infringência dessa medida cautelar. E aí, logicamente, teria que haver a audiência de justificação para demonstrar o que estava acontecendo, né? Um colega advogado, esses dias, me disse que tinha lá uma medida cautelar de não aproximação, só que a mulher ligou para o marido e falou, olha, vamos reatar, vamos parar com isso, né? Vem aqui em casa hoje à noite, e o infeliz foi. Levou até um buquê de flores para a mulher. A hora que ele pisou dentro de casa, ela falou, aguarda um pouquinho que eu vou no banheiro. No que ela foi no banheiro, ela ligou para a polícia. Chegou lá, o policial falou, o que você está fazendo aqui? Falou, olha, eu vim trazer flores para minha ex-mulher. Mas por quê? Porque ela me convidou para estar aqui. Ela disse, não, ele entrou forçado aqui no meu quintal e entrou forçado na minha casa, eu me tranquei no banheiro. Olha a situação que o indivíduo chega, né? Eu não posso dizer que ele foi inocente. Não, não foi. Mas ele tem que cumprir a lei, independentemente de qualquer situação. Proibição de ausentar... André, mas... Oi, Camila. Num caso desse, o réu... Eu não estou dizendo que ele é certo, tudo, mas o réu virou vítima. O problema é provar que ele virou vítima. Eu concordo com você, ele foi vítima de uma armação. Mas como é que eu provo isso? Ela ligou para ele ou mandou mensagem? Ligou de um telefone privado, não aparecia o número.
Não aparecia identificação. Aí doeu. Não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Não tem. É uma situação muito complicada essa. Se deu mal. Tá? Foi preso. Foi preso. Tá? Por então, isso é interessante baixar aqueles aplicativos que gravam chamadas, né? Doutor, é fundamental. Você pode identificar pela voz, fazer alguma perícia, né, para tentar demonstrar a inocência do indivíduo. Exato. É importante que todos tenham. Hoje em dia, pessoal, isso é medida de segurança. Meu celular tocou, atendi, está gravando. Não importa quem é. Depois eu vou apagando aquelas ligações que não interessam. Mas isso hoje é fundamental, a medida de segurança para todo mundo. Né? Porque se só constar, quebrou o sigilo telefônico, tem lá a ligação de um para o outro. Você não sabe o que tem o teor da conversa. Só depois que determina a interceptação telefônica você começa a gravar. Mas no início você só tem um registro de ligação. Quem ligou para quem e qual horário. Né? Então, gravar as conversas hoje é um fato aí bastante importante também. Proibição de ausentar-se da comarca. Aí que vem aquele detalhe que nós comentamos. Né? Não pode ser da comarca? Isso é relativo. Tá? Sobre duas hipóteses, não pode. Ou seja, para evitar a fuga do indivíduo, né? E aí, para que não seja necessário a decretação de outra prisão preventiva, é onde a lei fixa ali a condição a esta medida cautelar e a conveniência ou necessidade para investigação da instrução. Mas eu já tive, por exemplo, clientes que moravam em Urânia e trabalhavam em Santa Albertina. Como é que ele faz? Então não vai trabalhar? Aí eu informei para o juiz, fiz um requerimento para o juiz dizendo, olha, doutor, ele não sairá da comarca em dias que ele não estiver trabalhando. Mas em dias tais, de tal a tal horário, ele estará ali na comarca de Santa Albertina. Ao findar do seu trabalho, retornará imediatamente para a sua residência. E aí o juiz autorizou. Então o interessante nisso não pode ser da comarca? Não pode. Se houver necessidade, peticione, justifique ao juiz, junte provas daquilo que você está dizendo, que o juiz pode autorizar esporadicamente que a pessoa saia da comarca. Né? Como é que eu vou falar para um caminhoneiro, por exemplo, que ele não pode sair da comarca? Aí é onde os juízes dizem que ele não pode ficar ausente da comarca por mais de 30 dias, ele não pode ficar ausente da comarca por mais de 7 dias. Então isso também pode ser flexibilizado aí, né, de alguma forma. E como eu disse, toda regra tem uma exceção. Deixa eu ler aqui sobre esse tema a jurisprudência do STJ, para nós compreendermos isso, tá? Então, olha só o que diz a jurisprudência do STJ. Em relação ao pedido alternativo de que seja possibilitada a realização de viagens pela recorrente mediante autorização do juízo processante, cumpre esclarecer que o inciso 4º do artigo 319, ao prever a proibição do réu de se ausentar da comarca, não constitui vedação absoluta de viagem. Com efeito, caso haja necessidade de se afastar do domicílio, será possível, né, a sua ausência, desde que previamente autorizado pelo juiz processante, que avaliará o pleito de acordo com a conveniência e necessidade de permanência da recorrente na comarca para a instrução criminal. E esse é um precedente do STJ num habeas corpus de 2018. Então, olha só, não é, logicamente, um preceito absoluto, mas, logicamente, também a pessoa não pode agir sem a autorização do juízo, porque isso pode determinar o não cumprimento da medida cautelar e a decretação, novamente, aí da prisão preventiva. Pessoal, quando a gente fala aqui em recolhimento domiciliar, é bastante interessante também, né? Alguns podem confundir recolhimento domiciliar com prisão domiciliar. Primeiro, pessoal, não existe, em tese, prisão domiciliar no Brasil, tá? A prisão deveria acontecer na casa do albergado, lá onde se cumpriria, em tese, também o regime aberto. Mas como nós não temos nada disso, então tanto se admite, né, a prisão domiciliar em regime aberto, como em medida cautelar, porque nós não temos a casa de albergado. Então esse é um aspecto importante, mas é distintivo com relação ao momento. Se eu não estiver falando em execução de pena, eu estou falando em recolhimento domiciliar. Se eu estiver falando em cumprimento de pena, execução de pena, eu estou falando em prisão domiciliar. Então nunca confundam recolhimento domiciliar com prisão domiciliar. Recolhimento domiciliar, medida cautelar durante a instrução processual.
prisão domiciliar pela ausência da casa de albergado na fase de execução da pena, nos termos da Lei 7.210 de 84, que é a Lei da Execução Penal. Tá? O que é que nós vamos falar agora? Recolhimento domiciliar. Ou seja, no recolhimento domiciliar, né, nós temos que lembrar aqui esse aspecto que eu disse. Não é prisão domiciliar, porque o momento é distinto, o momento é diferente. Tá? O recolhimento domiciliar é o fato em que a pessoa deverá permanecer na sua residência no período noturno e nos finais de semana e feriados. Ou seja, a pessoa não está solta para sair aí passeando, indo em festa, indo em rave. Não é para isso que a pessoa está solta. Ela só está solta, né, por uma concessão do Estado, porque não se fazem mais presentes naquele instante, naquele momento, os requisitos que nós vimos lá no artigo 312. Só por isso. Não é para o cara achar que não vai acontecer nada com ele. Ele tem que sentir que ele está restrito da sua liberdade. Ele saiu da cadeia, ele saiu de um centro de detenção provisória, de um CDP, para sua casa. Mas ele não pode entender que isso é o início da impunidade. Ele não pode entender que ele está solto, livre, leve, solto para ir onde ele quiser, na hora que ele quiser. Porque existem restrições. Aí volta ao mesmo detalhe, né? Quem é que vai fiscalizar? A Polícia Militar. A qual momento? Qualquer momento. Né? E uma das obrigações para quem está em recolhimento domiciliar é ter campainha na sua casa. Porque pode o policial militar, às 4 horas da manhã, às 3 horas da manhã, ir lá e tocar a campainha. E o sujeito é obrigado a se apresentar de pijama. Né? Olha, doutor, eu estou aqui. Olha, senhor policial, eu estou aqui, dentro da minha casa. Porque se o policial tocar a campainha uma vez, 2, 3, 4, bater palma, chamar, tentar ligar, e ele não atender, ele não comparecer, o policial militar vai fazer um boletim de ocorrência e vai notificar o juízo de que em fiscalização mesmo não se apresentou em recolhimento domiciliar no período noturno. Só que o período noturno era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Já tive casos também de clientes que tomaram um dormonite e não acordou. Aí o que ele fez? Na audiência de justificação, levou lá a receita médica dizendo que ele está tomando dormonite todas as noites para dormir. O cara está hibernando, vira dia e noite. Mas tem que justificar, senão pode ter ali, né, novamente decretada a sua prisão preventiva. Então, tem esse aspecto aí bastante interessante, pessoal. Quando nós falamos de suspensão de função ou atividade, esse aqui é um detalhe bastante interessante. Suspensão de função ou atividade também tem que estar relacionados com a prática do ilícito. Eu não posso suspender a pessoa de um trabalho lícito que não tem nada a ver com crime. Por quê? Porque ele precisa sobreviver, ele precisa subsistir de alguma forma. Agora, se ele pratica crimes no exercício da sua profissão, atividade, ofício ou função, não tem como ele continuar ali exercendo essa atividade. Por isso que ele estará suspenso, afastado por tempo indeterminado, por força de uma ordem jurídica, de uma ordem judicial, né? A essa situação, nós temos o quê? Uma correlação com aquelas penas restritivas de direitos que nós já vimos, né? Aquelas penas substitutivas à pena privativa de liberdade. Então percebam como vários institutos semelhantes, similares, são utilizados em momentos distintos do processo, com finalidades distintas também. E aí é onde pode, eu tenho certeza que pode acontecer, de gerar dúvidas em vocês. Mas para isso que nós temos que ter sempre uma visão panorâmica do processo, pessoal. Saber o direito material é fundamental. Saber o direito processual é o caminho do sucesso. Tá? Processo, pessoal, é o caminho do sucesso. Direito penal é fundamental. Direito penal partirá, então esquece, é a sumidade da coisa. Mas, se você sabe, mas não sabe manusear, não sabe aplicar, não sabe recorrer, não sabe peticionar, não sabe pedir, de nada funciona conhecer o direito material. Bom, então com relação a essa suspensão aqui de função ou atividade, né, a função pública, por exemplo, liga-se ao funcionalismo em geral, enquanto a atividade de natureza econômica ou financeira ou particular em empresas privadas. Por isso que nós temos a distinção em função e atividade. Atividade dedicada, destinada a atividade particular, privada.
Já a função sempre estará relacionada à função pública, ou seja, ela naturalmente ali constituída ou aquela equiparada à função pública. Tá? Então fica aí também essa distinção. Para que nós possamos compreender o que eu estou dizendo, e é sempre uma dica bastante importante, aí é a seguinte: para você aprender, você tem que ler a lei seca, compreender ela mediante a interpretação da doutrina e visualizar ela mediante a análise da jurisprudência, pessoal. Então, se vocês tiverem esse tripé de interpretação legal, seja para qualquer ramo do direito, a sua interpretação será aí muito mais fácil. Lei seca, compreensão doutrinária e aplicação jurisprudencial daquele conteúdo. Vai ficar muito mais fácil. Para isso, aqui sobre a suspensão de função ou atividade, eu também trago a jurisprudência do STJ, também de 2018, que diz assim: no caso de manutenção da cautelar de afastamento do cargo de vereador, não é adequada, pois o prolongamento excessivo da medida de transmuda em que se ataque infundado aos direitos fundamentais do réu, criando-se uma presunção de culpa que tensiona com os princípios da presunção de inocência e da soberania popular. A cautelar também não é mais necessária, pois o interesse público para o qual foi instituída já se encontra suficientemente resguardado, seja pelo término da instrução penal ou da instrução da ação de improbidade administrativa, seja pela elisão ou redução drástica do risco concreto de reiteração delitiva, devido à adoção de providências preventivas pela Câmara Municipal. Ademais, a cautelar não se mostra proporcional em sentido estrito, haja vista que o ônus imposto sobrepõe-se ao benefício auferido, pondo em xeque o exercício do cargo público para o qual o réu fora legitimamente eleito, sendo que já transcorrido 1 ano e meio de legislatura sem qualquer previsão de encerramento dos processos. Então, este é um fato aí que cabe essa análise, ou seja, não pode também ser uma medida cautelar de suspensão de função ou atividade ad eterno, né? Enquanto perdurar aí o risco de exercício dessa atividade ou função. Então, esse é um aspecto também do qual aqui nós temos aí que compreender de forma bastante parcimônica, pessoal. Ou seja, nós temos que compreender que a medida cautelar também não pode ser excessiva, desproporcional, a fim de causar um dano ao, no caso aqui, agente público eleito. Com relação à fiança, mais uma vez, relembrando que crimes apenados com detenção, cabe ao delegado de polícia, né, afiançar. Nos casos de crime apenado com reclusão, cabe ao juiz de direito, né, se for a hipótese merecedor da fiança, a fixar, então, o valor da fiança. Então, nós temos que... Qual é a finalidade da fiança aqui? Ela também tem um aspecto punitivo, porque ela vai atingir diretamente o patrimônio do agente, né? E a fiança, em caso de absolvição, será devolvida ao agente. Em caso de quebra de cautelar, será perdido metade do seu valor. Ou em caso de condenação, será perdido totalmente o valor da fiança em razão ao Estado, ao Fundo Penitenciário Nacional, né? Então, a que se destina a fiança? Destina-se precipuamente, ou seja, de forma liminar, de forma antecipada, a garantir o comparecimento do réu aos atos do processo, evitando-se a sua fuga. Porém, parece-nos, então, incompreensível afixar a fiança para quem obstrui o andamento do processo ou resiste sem motivo à ordem judicial. Por isso que nós temos várias hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, porque em algumas delas não cabe aqui a situação da fixação com essa finalidade, ou seja, substituindo uma prisão preventiva. Depois, nós temos aqui a monitoração eletrônica, e eu já disse para vocês, em fase de execução de pena, se a pessoa estiver sendo monitorada eletronicamente,
quer dizer que ela está cumprindo pena em regime semiaberto. Em razão de aplicação de medida cautelar diversa de prisão, a monitoração eletrônica, né, ela é ainda um aspecto muito novo. Pessoal, não é algo antigo e não é algo aí que nós tenhamos muito a dispor sobre ela. Por quê? Porque ela surgiu naquele momento da maior intensificação de saídas temporárias no país de presos, né? E aí, para determinar, para tentar fazer com que a evasão desses presos fosse menor, eles saíam com a tornozeleira eletrônica, até para que houvesse um monitoramento dele. Pessoal, é um equipamento extremamente barato, é um equipamento extremamente simples no seu funcionamento, ele usa sinais de celular, né? Faz-se a triangulação entre torres para poder localizar o agente. Então é algo muito básico, é muito simples, é muito barato, que deveria ser utilizado com mais frequência, mas infelizmente não é, né? Então essa é uma situação. Então, nessas saídas temporárias é que começou-se a utilizar então o monitoramento eletrônico. Agora, né, nessa fase processual em que nós estamos estudando, ou seja, a substituição de uma prisão preventiva por uma medida cautelar, ela parece algo lógico e razoável. Por quê? Porque a pessoa também não estará em liberdade plena, também não estará ali no pleno uso e gozo do seu direito de ir e vir. Então, tudo isso, logicamente, vai depender do quê? Vai depender dos recursos do Estado. Existem estados que têm condição econômica de prover isso, e existem estados que não têm ainda. Tem estados, por exemplo, eu vi um comentário recentemente do estado de Goiás, que se o preso quiser, teria que pagar pelo equipamento. Olha que absurdo isso, né? Não pode imputar ao réu, ao preso, ao acusado, substituir o Estado nas suas funções, né? O Estado é que tem que ter ali o seu administrador público, o gestor da verba pública, para ter condição, sim, de oferecer aquilo que é direito do preso, nos termos lá do que diz a lei de execução penal. Então, quando for eficiente, quando de fato for necessário ali a utilização de monitoramento eletrônico, o que nós temos então? Nós temos que ela vai oferecer bons resultados. Ou seja, tanto pode ser eficaz ou ineficaz em alguns casos, mas sempre seria pertinente que ela fosse utilizada, né? E ela pode também ser associada a outras medidas cautelares. Então pensem que o juiz pode fixar 2, 3, 4 medidas cautelares aqui, todas que forem necessárias para que a instrução processual, a garantia do processo ocorra de forma concreta, de forma bastante objetiva. Como nós falamos anteriormente sobre a fiança, ela não é a melhor das hipóteses, mas associada a outras medidas cautelares, ela é bastante interessante também, né? Já que, como eu disse, ela toca no patrimônio do indivíduo. Uma outra situação interessante, e vocês podem estar se perguntando, sobre a detração penal do período em que essa pessoa ficou submetida ali às medidas cautelares. Será que é possível? Né? Nós vimos que existem duas formas de redução de pena, que é a detração penal e é a remissão penal. Detração penal é todo o tempo anterior à condenação de privação da liberdade. Isso em regra. E a remissão penal é o tempo de redução de pena por atividades realizadas durante o cumprimento da pena, seja pelo trabalho, pelo estudo e assim por diante. Então, remissão durante a execução, detração, períodos de privação da liberdade anteriores à execução da pena, seja prisão em flagrante, preventiva, temporária e assim por diante. Mas e as medidas cautelares cabem também nesta hipótese ou não? Aí surge a resposta. Qual é a resposta? Primeiro, a detração das medidas cautelares é uma medida um tanto quanto nova. Foi instituída pela Lei 12.403 de 2011. Tá? Então, percebam, pela Lei 12.403 de 2011, que ali, então, alterou e previu ali as medidas cautelares do artigo 319. Agora, a resposta é, pode ou não pode compensar uma medida cautelar de uma pena privativa de liberdade? Pessoal, a resposta é, não se pode compensar com a pena privativa de liberdade. Aplicada na sentença, toda e qualquer medida cautelar alternativa, pois seria despropositado. Vocês lembram quando nós falamos em unificação de penas, que devem ser iguais?
se aqui ele não está submetido à prisão, não há como se detrair de uma pena posteriormente aplicada. Tá? Então não há essa possibilidade, pessoal. Por quê? Porque são coisas distintas. Se ele continuasse preso em prisão preventiva, haveria detração penal. Como ele foi posto em liberdade, não haverá a detração penal pelo cumprimento das medidas cautelares. Já é um benefício para ele não estar preso. E ele não pode aqui ser beneficiado duas vezes sob esse mesmo aspecto. Então não cabe aqui a detração, né, e medidas cautelares alternativas à prisão da pena privativa de liberdade posteriormente aplicada. Pessoal, nossa última análise de hoje é o artigo 320 e ele tem a seguinte redação: a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar seu passaporte no prazo de 24 horas. Né? Lembrando aí também que esta é uma alteração trazida lá pela Lei 12.403 de 2011. Então fica aí a ressalva, fica aí a dica. Leem, é importante vocês verificarem quais foram as alterações trazidas pela Lei 12.403 de 2011, 12.403/2011, tá? E, então esse é um aspecto bastante interessante, ou seja, quando a pessoa for impedida de sair do país, deve ela entregar o seu passaporte ao Poder Judiciário e as autoridades, no caso a Polícia Federal, será então notificada sobre a impossibilidade dessa pessoa sair do país. Com relação a isso, temos aí a jurisprudência do STF, quando diz: a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas proibições de ausentar-se do país, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante, entre as quais a proibição de ausentar-se do país, com a retenção do passaporte, medida cautelar diversa de prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea, sobressai no ato decisório a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante o fundado receio de fuga do agravante, agravo regimental a que se nega provimento, né? Um HC aí também de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, quando nós analisamos todos esses aspectos, dentre todas as situações legais, doutrinárias e jurisprudenciais, o que nós vemos na prática? Que ainda as medidas cautelares são pouco aplicadas, que na prática ainda se tem uma quantidade enorme de pessoas presas preventivamente, quando já poderiam estar em liberdade aqui, liberdade condicional, ou seja, mediante a aplicação de medidas cautelares, né? E quando nós então analisamos esse fato, esse aspecto, e vocês forem perceber o que eu estou dizendo, vocês vão ver que uma grande percentagem de todos os presos do país estão submetidos à prisão preventiva. E uma grande parcela destes poderia ser aplicado às medidas cautelares diversas da prisão, né? Por que não se faz? Seja questão de política criminal, seja questão de demonstração, não sei, ali de impunidade ou algo nesse sentido, pessoal. Com isso, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós continuaremos no artigo 321, tá? E eu já vou encaminhar para vocês ainda hoje o material dessa aula, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, eu agradeço, primeiro pela compreensão de vocês com relação àquela nossa primeira aula, do dia 6 de outubro, que eu não pude estar aqui online, ao vivo com vocês, porque eu tive um tribunal do júri em Turama, mas deixei a aula gravada para vocês, né? Depois, nós tivemos a nossa avaliação. Agradeço por vocês terem feito a avaliação, né? Que bom que deu tudo certo e já superamos esse primeiro bimestre e possamos agora trabalhar juntos para o segundo bimestre, para que nós possamos terminar esse tão difícil ano que é o ano de 2020, né? Mas tudo aí se encaixará, tudo se organizará, e o que eu posso desejar de melhor para vocês é muita saúde, né? E agradecer aqui, mais uma vez, por me aceitarem novamente como professor de vocês. Para mim é uma grande honra
e uma grande felicidade estar aqui com vocês. Pessoal, obrigado. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. André, deu certo com os colegas, viu? Eles conseguiram entrar. Maravilha, Flávio. Que bom, fico feliz, viu? Mas, de qualquer forma, na semana que vem eu vou encaminhar ali antecipadamente o link para vocês, lembrando que não há necessidade. Vocês, como convidados, vocês têm acesso aqui ao chat, vocês podem perguntar, vocês podem escrever. Eu peço também que vocês acessem bastante o AVA, tá? Façam perguntas, façam questionamentos pelo AVA, vai estar lá postado o material da aula, vai estar lá postado o vídeo, né? O AVA, pessoal, é a nossa sala de aula virtual. É o local onde você tem que deixar registrada a sua presença, é o local onde você tem que deixar registrada a sua pergunta, né? Eu tenho alunos que entram lá toda a aula dizendo, olha, presente, recebi o material, já acessei o vídeo. Por quê? Porque é importante o registro da presença de vocês no AVA também, tá? Então eu agradeço e fico feliz que tenha dado certo, os colegas tenham entrado aí. Caso algum colega ainda não tenha sido adicionado como convidado, me avisa, tá? Para que eu possa adicioná-lo como convidado dentro ali da autorização da universidade. Ok. Pessoal, não havendo perguntas, então a nossa aula está encerrada. Uma ótima semana para vocês e até terça-feira que vem. Igualmente. Tá? Um abraço, boa noite, André. Um abraço.